continuidade à aula desta semana, um segundo segmento, que é herbicidas inibidores da ALS. Então, nós vamos falar nesse segmento da aula de hoje um pouquinho sobre o mecanismo de ação, mecanismos de resistência e também sobre alguns herbicidas importantes desse grupo. Então, conforme já foi liberado o YouTube da parte de experimentação com herbicida, esse é o segundo segmento, inibidores da ALS. E também, então, é importante vocês assistirem para que a gente possa ter a aula remota ou a aula à distância, não presencial, na segunda-feira sobre este assunto também, né? Então, esse vídeo faz parte da disciplina LPV 55730, Fitotecnia da Exalc. Muito bem, aqui nós temos aquele mapa de herbicidas, especificamente dos herbicidas que inibem a ALS, né? Como vocês podem ver, é um grupo muito grande de herbicidas e eles estão divididos, embora aqui esteja em inglês, mas basicamente em 5 grupos importantes. 3 deles são mais importantes e 2 deles têm menor uso. O grupo de maior importância é o grupo das sulfanilureias, né? Então, todas esses hexágonos aqui de cor laranja representam esses herbicidas, né? E no Brasil nós temos o clorimuron, que é um importante herbicida, né? Nós temos o metsulfuron, né? O alosulfuron e nicosulfuron como sendo os principais. Mas tem outros que no passado ou mesmo no presente têm pouco uso, como no caso do trifloxisulfuron, que é usado na cultura do algodão também, o etoxisulfuron usado na cultura da cana-de-açúcar, né? É um perfil muito parecido com o alosulfuron, né? Existe o oxasulfuron, né, em cereais de inverno também sendo utilizado, e outras sulfanilureias que a gente tem na agricultura hoje aqui no Brasil. Esse grupo das sulfanilureias, eles foram inicialmente desenvolvidos pela antiga DuPont, mas é um grupo tão grande de derivações químicas que várias empresas, né, produziam ou desenvolveram esse grupo de produtos, e a DuPont, na época, não conseguiu manter a patente dentro de uma única empresa. Paralelamente, um pouquinho depois de aparecer a sulfanilureia, surgiu as imidazolinonas. As imidazolinonas, elas foram inicialmente desenvolvidas pela antiga Cyanamid e hoje elas estão dentro da BASF. Mas nós temos aqui em cana o Imazapic, que é uma das marcas comerciais conhecida como Plateau, o Imazapyr, muito utilizado no controle da grama seda, o Imazaquim, que hoje é pouco utilizado devido ao seu efeito residual de carry-over muito prolongado. O Imazetapir talvez seja, dentro da cultura de grãos, o produto mais utilizado hoje, principalmente na cultura da soja, que não dá para ver direito, mas é o Imazamox, muito utilizado na cultura do algodão. Depois, a antiga Dow AgroSciences desenvolveu esse grupo de herbicidas, que é o triazolopirimidinas, né? Então, o conhecido diclosulan, que é o Spider para soja, o Coact para cana-de-açúcar,
o cloranzulam, que é o pacto para a cultura da soja, o flumetzulam, que é o spider, hoje é usado especificamente para algumas ervas, em especial o fedegoso, e esses dois não temos no Brasil. Também, paralelamente por empresas japonesas, foi desenvolvido um outro grupo químico que inibe a ALS, que é os pirimidinil tiobenzoatos. Então aqui nós temos o piritiobac sódio, né, que é utilizado principalmente na cultura do algodão, e o bispiribac, que é usado na cultura do arroz e também como maturadores. Existe um uso restrito, mas também tem um uso dos sulfonil-amino-carbonil-triazolinona, que é o flucarbazone, em desenvolvimento aqui no Brasil. Então se percebe que é um grupo enorme de herbicidas aqui dentro desse mecanismo de ação, né? Herbicidas que foram desenvolvidos no passado e herbicidas que a gente tem ainda até hoje, né? Então, eles são inibidores de uma enzima, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é, mas é a abreviação de aceto lactato sintase. E o mecanismo de ação, esse é o sítio de ação, né, do produto. Agora, o mecanismo de ação é a inibição da síntese dos aminoácidos, só que são aminoácidos que a gente chama de cadeia lateral ramificada, né? Muito bem. Esses herbicidas, eles têm um histórico muito interessante e eu diria que é um marco histórico na ciência das plantas daninhas. Por que é um marco histórico? Porque, como está escrito aqui abaixo, eles foram os produtos que começaram a ser lançados em baixas doses. No passado, os herbicidas descobertos tinham doses de 2 litros, 3 litros, 4 litros por hectare. E você veja, o clorsulfuron, que é usado no controle de folhas largas em cereais, ele chega a ser utilizado na dose de 1 a 2 litros por hectare, né? Perceba que é uma disrupção, né, que aconteceu a partir da década de 80, eles foram lançados no mercado na década de 80, das doses altas. E hoje, né, como vocês sabem, a tendência dos programas de certificação é favorecer apenas produtos que são usados em baixa dose, né? E esses herbicidas também, eles tiveram algumas características muito marcantes no início do seu desenvolvimento. Controla folha larga, folha estreita, ciperáceas, plantas perenes, enfim, tem uma infinidade de espectro de controle. São produtos que podem ser aplicados, alguns na folha, outros no solo, outros têm ação tanto na folha quanto no solo. E isso permite uma janela de aplicação muito grande, né? Antigamente, quando nós não tínhamos as transgênicas resistentes, a soja transgênica resistente ao glifosato, o clorimuron era um dos principais herbicidas e a sua janela de aplicação ia desde V2 até V7, V8. E poucos herbicidas tinham essa flexibilidade. E são produtos que têm alta margem de seletividade. Você veja, por exemplo, o metsulfuron na cultura da cana-de-açúcar, né? A dose dele varia de 10 a 30 gramas. E tem pessoas que usam inadequadamente em termos de bula, mas até 50, 60, 70 gramas, que em algumas circunstâncias é seletivo. E além disso, são produtos de baixa toxicidade. Se você for ver as faixas de toxicidade do produto, verde, né?
amarela, né? São faixas de toxicidade baixa. Aliado ao fato que a dose é baixa, com toxicidade baixa, então as características toxicológicas desses produtos são muito interessantes sob o ponto de vista toxicológico. Então, esse pesquisador aqui é um pesquisador aposentado da antiga Cenamid, hoje ele é pesquisador do USDA nos Estados Unidos e foi um dos pioneiros no desenvolvimento de imidazolinonas no Brasil. E eu achei interessante no seu trabalho algumas menções, né? Essas duas classes de herbicida que ele está se mencionando, a sulfanilureia e imidazolinona, iniciou uma nova era na agricultura, né? Devido ao modo de ação único, aliado à baixa toxicidade a mamíferos, e a descoberta desses herbicidas e de culturas que eles são seletivos tem proporcionado uma explosão na literatura em bioquímica. A gente começou a estudar muita coisa no aspecto bioquímico, molecular e genético na síntese dos aminoácidos. Aliás, muitos herbicidas, historicamente, por serem inibidores, conseguiram desvendar uma série de reações químicas que a bioquímica não conseguia entender antes dos herbicidas. Muito bem. Após o desenvolvimento das sulfanilureias, como eu falei, no início da década de 80, surgiu as imidazolinonas, né, no início dos anos 80. Depois surgiram as triazoropilimidinas pela antiga Dow, depois os pirimidiltiobenzoatos pelas empresas japonesas, e muitas outras estão ainda sob investigação, novas moléculas sempre aparecem. Atualmente, né, nós temos inúmeras marcas comerciais com um vasto espectro de controle, como eu falei, desde gramíneas até folhas largas, desde perenes até anuais, e é comercializado no mundo inteiro. Os inibidores da ALS, na sua época, né, eles foram herbicidas que influenciaram de forma muito significativa. Eu diria que a influência dos inibidores da ALS na época que eles foram descobertos é tão significativa e importante quanto a descoberta de culturas transgênicas hoje. Muito bem. Aqui então eu coloquei neste slide quimicamente. Então você vê que quimicamente eles são bastante diferentes um do outro, mas eles têm algumas particularidades. Vou começar aqui pela sulfonilureia, né? Como o próprio nome já diz, ele tem uma molécula de ureia. Então ele poderia ser considerado uma ureia substituída, né? Isso aqui é a molécula de ureia. E ele também, às vezes, tem uma diazina ou uma triazina, né? Isso aqui, essa parte ela é muito comum nos inibidores do fotossistema 2. Aqui, no caso, é uma diazina, mas tem algumas sulfanilureias que é uma triazina. E outra coisa, ela é sulfonil, né? Que vem do enxofre, sulfo, porque ela tem aqui uma ponte de enxofre ligando a ureia a um anel benzeno, né? Então é um produto que tem um anel benzeno. E as variações entre as diversas sulfanilureias estão concentradas nesses 3 radicais aqui, principalmente, né? São eles que diferenciam as sulfanilureias entre si. Indo para as imidazolinonas, né? Isso daqui é uma azolina, né? Quando nós temos um nitrogênio cíclico
é uma azolina, né? Então é uma imidazolina, né? Então esse é o que realmente faz com que esse herbicida seja chamado de imidazolinona. Um grupamento muito importante aqui é este. Lembra que nós comentamos nas aulas anteriores do que a gente chama de pKa, né? Então, este grupamento é que proporciona a informação de que é um ácido fraco. Bom, aqui os pirimidins, né? Então aqui nós temos, você vê que é o mesmo praticamente grupamento, aqui uma pirimidina, aqui a diferença é que tem um penta químico, e aqui é um anel tipo benzeno, mas quando ele está intermediado por nitrogênio, ele era um pirimidil oxitilbenzoato, né? Então ele tem aqui o ácido benzoico, da mesma forma como tem a imidazolinona, a sulfanilureia aqui. Aqui novamente o triazol, então é um triazol, né? Como os inseticidas, e uma sulfoamida, né? Então isso aqui é uma amida e esse aqui é um radical sulfo. Então você vê que as estruturas elas são complexas e totalmente diferentes uma das outras, porém o mecanismo de ação é exatamente o mesmo. Aqui eu já até mostrei esse slide na apresentação anterior de experimentação agrícola, mas caso você tenha sintomas de fitotóxico desses herbicidas, na soja, isso aqui é chamado de escova de garrafa. Então há uma super brotação do sistema radicular, isso não é um sistema radicular de soja, então parece aquela escova de garrafa. Outra característica desses herbicidas são as nervuras se tornam escuras, como você pode ver aqui no milho também, e aqui no caso da soja. Esses sintomas também de branqueamento, de crescimento anormal das folhas, redução do crescimento e aqui a superprodução de pelos radiculares. Isso daqui ele é especialmente mostrado com o uso do nicosulfuron em milho. Quando você faz uma dose inadequada, o nicosulfuron começa a afetar o desenvolvimento dos grãos na espiga, o número de fileiras, uniformidade e etc. Então, muito bem. Aqui, novamente, para a gente dar uma recordada em quais são esses herbicidas, né? Como falei no início, é do grupo B, né? Então, o Agarac classifica como grupo B e o AWSC como grupo 2. Então, metsulfuron, clorimuron, nicosulfuron aí para milho, em soja, flumetsulam, diclosulam, aí soja imazepir, imazapic, imazapir em cana-de-açúcar, imazapin está pouco utilizado, piritiobac e bispiribac. Esse é o staple que a gente usa em algodão e esse é o bispiribac que se usa em arroz. Muito bem. Os inibidores da LS, eles inibem a síntese de aminoácidos. Como eu falei, os aminoácidos alifáticos de cadeia lateral. Mas nós temos outros herbicidas que inibem a síntese de aminoácido. Então, o glifosato, nós vamos falar no próximo bloco,
ele inibe a síntese dos aminoácidos aromáticos, que tem um anel benzeno. As sulfanilureias, imidazolinonas, triazolopirimidinas, elas inibem os aminoácidos alifáticos de cadeia lateral. Então, esses dois grupos de herbicida, eles atuam lentamente na planta, porque até a planta sentir a falta de aminoácido, demora. Agora, nós temos um outro grupo que nós já estudamos em aulas anteriores, que também inibe a síntese de aminoácido. A glutamina é um aminoácido, né? Ela provém do glutamato com a introdução do nitrogênio. Então, o glufosinato, ele é um inibidor da síntese de aminoácido, porém, o motivo da morte da planta não é a falta de aminoácido, mas assim o acúmulo de nitrogênio que ocorre. Então, esses são os 3 mecanismos de ação que, na verdade, resulta na inibição da síntese de aminoácidos. Muito bem. Mudou aqui alguns slides a mais. Então, como que é o mecanismo de ação desses herbicidas, né? Então, veja bem, os bioquímicos dizem que a ALS tem este formato aqui, né? Parece uma ameba, né? É uma imaginação muito grande desses bioquímicos, né? Mas é assim que eles imaginam. Então, a enzima ela tem o seu sítio ativo aqui dentro. Então, o que acontece na síntese dos aminoácidos aromáticos, alifáticos de cadeia lateral? Primeiro, vai entrar o primeiro o piruvato, ele vai entrar aqui dentro e vai acoplar nesta região aqui. Depois vem o butirato, que ele vai acoplar nessa região. Daí os dois se ligam e a enzima libera um produto chamado acetolactato, que daí depois de uma série de etapas vai formar os aminoácidos alifáticos de cadeia lateral. Então seria mais ou menos assim. Primeiro entra, né, o piruvato e depois vem o acetolactato, né? Vem o acetolactato, os dois se unem e aí a enzima joga o produto formado. Então ela catalisa essa reação de condensação. O que acontece com esses herbicidas? Essa é uma estrutura tridimensional da enzima ALS, formada por cristalografia. Então, como você percebe, aqui é um buraco dentro da enzima, onde vai entrar o piruvato e o acetolactato. Agora, essa estrutura colorida aqui é o herbicida, no caso aqui é uma sulfonilureia. E essa daqui é uma imidazolinona. Então, o que o herbicida faz? Ele entra aqui nesse canal e ele bloqueia, ele deixa até a entrada do acetolactato, do piruvato, mas ele bloqueia a entrada do acetolactato. Então, se a gente voltar, o herbicida ele vai se acoplar aqui. Só que ele se acopla de uma maneira que ele fica como se fosse uma rolha aqui, que não deixa o acetolactato entrar. E por isso ele vai, então, inibir a síntese dos aminoácidos. Muito bem. Então, de uma forma mais bioquímica, é isso aqui, o acetohidroxibutirato ou o acetolactato mais uma NADP vai se transformar nesse composto intermediário, que se transforma nesse composto intermediário, que vai produzir isoleucina, valina
e leucina, que não está aqui porque é em outro processo. Então, este herbicida, o que ele faz? A partir do momento... Então, e aqui a leucina, desculpe. Então, aqui no anterior, nós temos aqui a valina e a isoleucina, e aqui a leucina. Então, em todos esses processos aqui, nós temos a necessidade da enzima ALS. Então, o que acontece quando eu tenho herbicida? Né? Primeiro vai entrar, né, então, o que acontece aqui quando eu tenho o herbicida? Ele vai entrar aqui, ó, nessa posição, é uma molécula grande, né? E ele vai bloquear essa entrada aqui. Aí nem esse produto consegue entrar, né? Então, é uma forma não competitiva de ação do herbicida. Muito bem. Então, vamos para algumas características. Esse é o mecanismo de ação. Vamos para algumas características, né? Epa, tá um pouquinho... Vamos para algumas características do produto. A primeira coisa que, quando nós aplicamos estes herbicidas, é a interrupção da divisão celular e paralisação do crescimento, né? Então, até muitos chamam na prática isso de fito invisível. Por que é fito invisível? Porque a planta ela não consegue, digamos, crescer mais, ela para. E você só consegue visualizar essa fitotoxicidade se você tiver uma testemunha do lado, né? Depois vem uma clorose, necrose e morte da planta. Isso leva de 7 a 14 dias, então não é uma morte rápida como os herbicidas que nós já mencionamos na aula. A seletividade é porque a planta tem a capacidade de degradar o produto. Alguns herbicidas têm persistência no solo de moderada a longa, né? Por isso que nós temos problemas de carry-over com imazetapir, imazapic, imazapir, né? A gente precisa esperar. Muitos são de ação no solo e foliar, translocam-se tanto pelo xilema quanto pelo floema. Por isso que, no caso, por exemplo, do herbicida imazapic, a gente não pode aplicar com a cana já brotada, porque ele tem translocação pelo xilema e absorção foliar. Controla folhas largas, principalmente, gramíneas e, no caso de alguns herbicidas, as ciperáceas. Como já comentei, é de baixa toxicidade e doses muito pequenas. Não apresentam volatilização e a fotólise ela é muito pequena. Bom, esse slide eu já mostrei, então mais ou menos alguns aspectos que eu falei no slide anterior aí são observados. Bem, esses herbicidas, eles têm uma característica de que a frequência inicial de indivíduos resistentes é muito grande. Então, esses herbicidas têm o calcanhar de Aquiles, né, que a gente fala na prática, de sua aplicação permite uma rápida seleção de plantas daninhas resistentes. 5 anos é suficiente para que a gente tenha uma população resistente no ano. 5 anos de aplicação. Esse herbicida, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos, ele foi lançado para trigo. Depois de 2 anos, a antiga DuPont
tirou o produto do mercado devido à alta probabilidade de seleção de plantas daninhas resistentes. Esse dado aqui está desatualizado, mas é com certeza o grupo de herbicidas que mais casos de resistência tem. E a resistência é resultante da redução de sensibilidade da enzima, principalmente por um processo de mutação. Agora, eventualmente, o principal processo é a alteração no sítio de ação. Eventualmente, nós temos resistência metabólica, já foi encontrado em azevém e também em alopecuros. Muito bem. Então, este herbicida, nós vamos ver num gráfico daqui a pouco, esse grupo de herbicidas, eles têm uma probabilidade de seleção de resistência muito rápida, e isso se deve à alta frequência que o herbicida tem de plantas daninhas resistentes. Tem uma alta frequência de plantas daninhas resistentes. Deixa eu mudar aqui a minha... Então, ela é um grupo de herbicidas que a frequência, eu acho que eu já mencionei em aulas anteriores, segundo a literatura, é uma planta resistente a cada 10 a sexta planta suscetível. Isso dá mais ou menos uma frequência inicial de uma planta resistente por hectare antes mesmo de o herbicida ser utilizado. Então, essa frequência alta é que faz com que a seleção ela seja bastante rápida. Muito bem. Aqui é uma foto que eu tirei da internet. O Michael Owen é um pesquisador americano que fez o seu pós-doutorado lá na Austrália, e essa foto de azevém. O azevém era uma planta extremamente sensível aos inibidores da ALS. Percebam que praticamente cada caixinha dessa daqui é um biotipo lá do campo resistente. Então você veja que, segundo ele, depois de um certo tempo de uso desses herbicidas, 98% das populações eram resistentes. E esse slide aqui nos faz entender por que essa frequência inicial de mutações é alta. Nós temos 26 substituições de regiões conservadas que qualquer uma delas que mutacionar, nós temos resistência. Então, a enzima, se eu não me engano, ela tem 670 aminoácidos, Aqui é o aminoácido 1 e aqui é o aminoácido número 670. Esses números aqui é o número, aqui é o aminoácido 121, aqui é o aminoácido 122 e assim sucessivamente. Qualquer um, se você contar, vai ter 26 números aqui, qualquer um desses aminoácidos que sofreu um processo de mutação lá nas bases aminadas do núcleo, vai resultar em resistência. Quando está em vermelho, aqui ó, este e este, é porque ele é resistente a imidazolinona, sulfanilureias, triazolopirimidinas e todos os inibidores da ALS. Quando está em azul, isso quer dizer que esse herbicida, ou melhor, que essa planta daninha, ela é resistente a apenas um ou dois dos grupos químicos e não a todos, não é resistência cruzada. Então é muito importante, quando a gente vai trabalhar com resistência,
você entender qual é o mecanismo de ação, porque muitas vezes você pode trabalhar com outro grupo do mesmo mecanismo de ação e ter bons resultados. Aqui, na verdade, é uma outra denominação para ALS. Então, a AHS é a mesma coisa que a ALS. Aqui, só para ilustrar, quando nós voltamos dos Estados Unidos para o Brasil, do nosso doutorado, surgiu algumas populações de picão preto resistente aos inibidores da ALS. Então, essa foto aqui tem mais de 23 anos que eu tenho essa foto, mas ela é histórica, porque você vê aqui nós temos um clorimuron, que é uma sulfanilureia, aqui nós temos o nicosulfuron, que também é uma sulfanilureia, e nós temos o imazetapir, que é uma sulfanilureia. E essas são as doses, junto com a testemunha de campo utilizada no experimento. Perceba, esta população aqui de cima, nós coletamos na horta aqui da Exalc. Então você vê, testemunha, suscetível clorimuron matou, suscetível nicosulfuron matou, suscetível imazetapir matou. Mas perceba uma população que a gente trouxe do Mato Grosso. Quando nós aplicamos clorimuron, mesma dose da de cima, 0 de controle. Quando nós aplicamos nicosulfuron, 0 de controle. Quando nós aplicamos imazetapir, 0 de controle. Então, essa é uma população resistente a esses herbicidas. E é uma resistência muito grande. E isso é uma coisa muito recorrente. São várias plantas daninhas. Eu peguei esse trabalho aqui desse chinês na literatura. E aqui é uma sulfanilureia. Tá? Então, você vê. Aqui são as testemunhas, então todas aqui são as testemunhas, e aqui embaixo as mesmas plantas que receberam. Então você vê, se a mutação é na alanina 122, que trocou por uma tirosina, a resistência é total. Se foi uma asparagina que foi substituído por uma glutamina, a resistência existe, mas ela é pequena. Se foi a prolina 197 pela serina, então, né, se eu voltar aqui, né, a gente vai verificar que, dependendo da mutação, além dela ser cruzada ou não cruzada, ela proporciona diferentes graus de resistência na planta. Então esse é o trabalho mostrando assim uma mutação na prolina 197 que confere altíssima resistência. Você vê que aqui é o biotipo suscetível, né, com 10 gramas de clorsulfuron, você obteve, ou melhor, 10 gramas de sulfuron, nicosulfuron, eu só tenho isso de matéria seca na área, no vaso. Quer dizer que é uma planta extremamente suscetível. Agora, você veja aqui a planta resistente. 10 gramas que começou a dar uma redução na biomassa. Ele precisou, na verdade, de 100 gramas para ter um controle razoável, mostrando então que essa é uma mutação que confere uma altíssima resistência à planta daninha. Tá? Muito bem. Alguns aspectos a mais. O trabalho nosso de tese, que nós, trabalhamos no doutorado, ele mostra
Eu fiz um trabalho de adaptabilidade ecológica, quer dizer, eu coloquei do lado o biotipo suscetível e o biotipo resistente. E sem o herbicida para ver se eles tinham o mesmo crescimento, porque nos inibidores da fotossistema 2, o suscetível cresce mais do que o resistente, então nós dizemos que o resistente tem menor adaptabilidade ecológica. E se você deixar a população sobrevivendo normalmente, possivelmente o suscetível domina o resistente e com o tempo elimina o resistente. Mas no caso dos inibidores da LS, isso não é uma verdade. Né? Aqui alguns aspectos dessa adaptabilidade que eu preferia não comentar, que é muito técnico. Mas em síntese, uma planta ela é resistente, geralmente em locos simples, não é de múltiplos genes, é uma genética semidominante. Nós não temos problemas de adaptabilidade ecológica no biotipo resistente e são o que a gente chama de point mutations, são mutações pontuais, o que confere alto nível de resistência. Também algumas empresas eles estão explorando a possibilidade do desenvolvimento de culturas resistentes a este herbicida. Seria interessante se a gente desenvolvesse resistência das minor crops. O que é minor crops? São culturas que são cultivadas em pequenas áreas e as empresas não têm interesse em desenvolver produtos. Mas as ações governamentais têm estimulado o desenvolvimento de culturas transgênicas que possam utilizar esses herbicidas. E também evitar os problemas de carry-over, né, que tem. Se nós tivermos culturas resistentes a ele, os problemas de carry-over são menores. Citar um exemplo, o milho após a soja, onde se aplicou imazethapir ou diclosulam, ele pode sofrer efeito. Porém, se ele for um milho com base genética de resistência a LS, ele não sofre esse efeito. Então, o desenvolvimento de culturas transgênicas resistentes a esse herbicida também é uma prática normal. Né? E várias outras culturas que são extremamente sensíveis. Né? Infelizmente, né, essa é uma grande porta de abertura para estudar, para que a gente possa registrar mais produtos para essa minor crops. Minor crops é tipo assim, cenoura, alface, tomate, berinjela, que são produtos agrícolas que a área é muito pequena e a empresa não se interessa em gastar investimento para registrar um produto para essa cultura. Mas existe uma legislação chamada Minor Crops, que vem dos Estados Unidos, onde os pesquisadores escrevem cartas de recomendação e um produto pode ser registrado sem muita necessidade de pesquisa. Aqui é um assunto que eu vou deixar para trás, a gente vai pular para o próximo. Então, também nós utilizamos marcadores genéticos, né, que podem ser usados nessa transformação de plantas, e também o estudo de dinâmicas populacionais é feito com isso, com esses estudos de resistência. Muito bem. Aqui, de uma forma um pouquinho mais detalhada, eu tenho aqui a síntese da leucina, da valina e da isoleucina. Bom, por que eu vou mostrar aí com destaque para essas duas enzimas? É que nós podemos fazer um teste rápido de detecção da resistência.
certo? Esse teste rápido de detecção é o seguinte: quando nós aplicamos o herbicida nesse ponto aqui, um inibidor da ALS, ele bloqueia a passagem de piruvato a acetolactato. Porque lembra que eu falei que ele entra no canal dos dois herbicidas? Então, o herbicida ele vai bloquear esta enzima aqui, tá? Se ele bloqueia esta enzima, começa a acumular piruvato e começa a diminuir acetolactato. Esta enzima, a chamada enzima inibidor da cárie, a enzima cárie, ela transforma o acetolactato em deidroxibutirato, é acetoácido reduto isomerase. Então, se eu aplicar esse herbicida e essa enzima continuar trabalhando, quer dizer que a planta é resistente. Agora, se eu aplicar esse herbicida e essa enzima não atuar, quer dizer que tem pouco acetolactato, então a planta é suscetível. Quando ela está em ação, eu coloco mais alguns produtos junto nessa reação e ela desenvolve um complexo colorido. Portanto, se eu extrair acetolactato, fornecer o piruvato e fornecer esse dióxido, colocar o herbicida e a enzima e o complexo colorido desenvolver, isso é sinal que a cárie vai estar funcionando, que o acetolactato está sendo formado, que o piruvato está sendo transformado e que então a planta é resistente. Então, o pessoal converteu esse processo em um kit, né, que foi registrado e patenteado na literatura, que é um método rápido para detectar se a planta é resistente aos inibidores da sulfanilureia, né? Então, são pessoas lá da Dinamarca que registraram. Aqui está o kit que é usado para fazer essa determinação e foi desenvolvido por este laboratório na Dinamarca. Mas não fiquem contentes porque eles patentearam, então não dá para a gente fazer aqui. Então aqui, por exemplo, é uma planta daninha que você suspeita que ela é resistente. Pega-se as folhas, coloca-se a folha aqui dentro sem solo, bem limpa, e aqui coloca num recipiente, vai colocar essas bolinhas dentro e colocar num agitador, né? Para que essas bolinhas de alguma maneira extraia, macere a folha, né? Aí é colocado alguns reagentes, é feito o processo de agitação, né? E aí é coletado, ou é sugado, né, esse líquido esverdeado através de uma seringa. E aí aqui, evidentemente, vai ter a enzima acetolactato. Lógico que tem uma série de detalhes aí que eu estou omitindo, que são detalhes bioquímicos, né? Aí mantém aí na posição, coloca 10 extratos de gotas num copo, adiciona 2 reagentes, né? Que eu não me lembro quais são, mas isso tem na literatura, esses reagentes facilmente. Aquece a mistura a 70 graus e aí a reação inicia, né? Você faz um assacoalhamento, coloca esse papel de filtro no fundo do copo, né? E aí a gente tem a diferenciação, né, de uma planta
tratada, uma planta não tratada. Uma planta não tratada, ela não desenvolve cor. Uma planta aqui é testemunha, sem tratamento, desculpe. Uma planta suscetível, né, o herbicida controla, então a coloração ocorre, né? No caso de uma planta, então aqui a suscetível desenvolve, desculpe, aqui tem um erro, né? Eu copiei aqui e aqui. Então, aqui no caso, ela é uma população resistente, porque ela não desenvolve a coloração, e aqui é uma população suscetível, porque ela desenvolve a coloração, ou seja, há um acúmulo de piruvato na planta. Então essa é uma forma rápida de você, digamos, observar se a planta é resistente. E esse processo todo ocorre em apenas 12 horas. Então você consegue saber se uma planta é suscetível ou não ao herbicida em 12 horas. Bom, então vamos dar uma trabalhada nos diversos herbicidas que são inibidores da ALS. Então eu escolhi aqui o imazapic, o imazapir, o azosulfuron, etoxisulfumeturon, metsulfuron e diclosulam. São herbicidas de cana. Faltam alguns herbicidas aqui de soja que eu acabei não fazendo. Muito bem. Vamos começar pelo platô, né? O platô é um herbicida, né, que tem uma utilização muito grande em cana-de-açúcar, e interessante que é um produto que consegue sobreviver sobre a palha por até 60 dias, sem grandes problemas de perdas. Então aqui nós temos, foi um ensaio que nós fizemos com 210 gramas de platô, 60 dias de seca para depois irrigar essa caixa e aí a tiririca nascer. Então aqui é a testemunha, você vê que manifestação enorme de tiririca, e aqui eu estou vendo uma plantinha aqui, me parece, outra plantinha aqui e só. Então é um excelente herbicida, desde que na dose mais alta, para controle da gramaceda. Como a gente pode ver aqui, foi aplicado 210 gramas de platô e aqui é a testemunha. Ele tem controle sobre folhas largas também, no caso aqui a corda de viola. Aqui foi primeiro vaso aqui 190 gramas de platô e aqui 210 gramas de platô. Aqui com 0 dias de seca, depois da aplicação, aqui com 30 dias de seca. Aqui com 60 dias de seca e aqui com 90 dias de seca. Então você vê que ele perdeu muito pouco em eficácia, né? Uma outra coisa que a gente observa é que a corda de viola consegue nascer, mas depois ela não vai para frente. E aqui uma situação sem palha. Aqui dá para ver mais claramente aos 0, 30, 60 e 90 dias, que à medida que a seca aumenta, a porcentagem de controle cai. Mas mesmo com 90 dias de seca, a planta não consegue se desenvolver. Essa testemunha ela foi plantada na mesma época dessa, então ela não se desenvolve. Então, este herbicida é usado em cana-soca, né? Nessas dosagens aqui, em carreadores nessa dosagem, aqui junto
com o glifosato e também um processo de desinfestação. Só que esse processo de desinfestação ela tem que ser feito 45 dias antes do plantio e 90 milímetros, porque ele não é seletivo, mais glifosato, né? Então aqui é um exemplo, para cá foi aplicado platô 250 mais glifosato e aqui somente glifosato. Você percebe que ele ajuda no processo de desinfestação. Do mesmo grupo do Imazapic, nós temos o Imazapyr, só que esse é utilizado mais para o controle de grama seda na época de reforma do canavial. Ele é um produto de altíssima solubilidade, baixíssimo KOC, portanto é um produto que lixivia muito grandemente no solo. Então ele é usado na desinfestação de grama seda, precisa de no mínimo 100 dias entre a aplicação e o plantio da cana, e ele é usado também no manejo de carreadores, canais de vinhaça e áreas que não têm o plantio. Eu não vou detalhar muito aqui, mas este é a sugestão, é um slide da BASF, é uma sugestão de controle da grama seda. Então nós podemos controlar a grama seda se nós formos fazer um plantio de cana de ano, que não é o mais indicado, e o plantio de uma cana de ano e meio, né, na área. Então, você veja que o espaço entre o plantio e a aplicação é de 90 dias. Então, isso é importante. Se eu for aplicar, eu tenho que reservar 90 dias entre a aplicação e tem que chover nesse período 90 milímetros. Eu entendo que chuva não é problema, porque se sempre pela biologia da grama seda, você vai controlar a grama seda quando ela está em pleno vigor vegetativo. Isso ocorre na época das chuvas, em 90 dias. Na época da chuva, se não chover, né, a coisa está complicada. Então sempre chove esses valores. Muito bem, então aqui essa é uma área infestada de grama seda. Então foi feita a aplicação de Contém 1,5 a 2, mais óleo, mais glifosato 3. Aí evoluiu para esses sintomas, né? E aí, entre 7 e 20 dias dessa aplicação, é feita uma gradagem. Isso eu estou falando para cana de ano e meio, cana de passagem. Essa gradagem leva a uma ativação do produto e sua eficácia. E com isso, então, a gente tem um canavial sendo plantado no limpo, tanto de ervas anuais como de grama seda. Então é aqui e aqui. Eu pensei que eu tinha colocado cana de ano aí, mas não coloquei. Mas é basicamente a mesma coisa. Outro herbicida interessante é o halosulfuron, conhecido aí na prática como Sempra. Ele é um produto de baixíssima solubilidade, então ele não lixivia no perfil do solo e tem uma moderada absorção. Ele é usado principalmente no controle de tiririca em pós-emergência. Ele é 100% seletivo, você pode aplicar com a cana até a fase de desenvolvimento, perfilhamento, sem problemas, e a tiririca até a fase de florescimento. E não tem ação no solo e nem sobre outras ervas, né? Então, aqui nós temos um exemplo da recomendação dele para controle da tiririca. Eu acho um exagero, 250 gramas, mas também ele controla algumas outras ervas também, né? Então, tiririca,
tiriricão, junquinho, etc., é controlado por ele. Muito bem, outro produto inibidor da LS sulfanilureia é o sulfometuron. O sulfometuron ele é usado como maturador ou como parte de um herbicida chamado Front. Né? Então você vê aqui a concentração dele é muito pequena, 14,5% do sulfometuron. E eu entendo que ele foi misturado com o diuron mais a hexazinona pela antiga Dupont, hoje Corteva, com o intuito principalmente de viabilizar o uso do produto na seca e também para controlar uma planta daninha que o Velpar ou o diuron mais hexazinona tem grandes dificuldades, que é o capim-colchão, tá? Mas veja, é um produto de baixa solubilidade, alta absorção, né? Então, o sulfometuron, ele não é um produto extremamente adaptado ao período seco, mas a Corteva recomenda ele no período seco. Ele ajuda o diuron no controle da digitária nula. Então, só para vocês terem uma ideia, o Velpar ele tem 462 mais 132 de diuron e hexazinona. Você veja que o Front tem muito mais tebutyron, de 462 foi para 603. A hexazinona, por outro lado, também foi aumentada, foi para 170 e o sulfometuron ficou em 14,5. Então aqui está a molécula de sulfometuron, nós já mostramos lá no início, é uma ureia substituída. E no caso aqui é uma verdadeira triazina. Ó. Isso aqui é triazina, isso aqui está na molécula de atrazina, exatamente assim. Só que tem um outro radical aqui e tem um outro radical aqui e aqui, né? Então é uma ureia substituída com uma triazina. E aqui é interessante, onde você pode ver um solo argiloso. Então aqui eu vou marcar um A, é um solo argiloso, ARG. Aqui é um solo médio, uma textura média, e aqui um solo arenoso, né? Então, arenoso. Muito bem. A dose comercial do produto, né, aqui está em termos de ingrediente ativo. Ele é em torno aqui de 850. Então você vê que ele controlou em todas as situações a corda de viola e aqui em cima o capim colonial. No caso da corda de viola, a gente não tinha o solo de textura média, só argilosa e arenosa. Então veja que em solos arenosos, né, ele precisa de menos dose. Eu acho que na verdade esse é o arenoso e esse é a textura média. Então você vê que com 850 eu controlei tudo, mas eu poderia controlar nos solos arenosos com somente 212 gramas do produto, né? Então, a dose realmente, por esse ensaio, ela é bastante variável com o tipo de solo. Então, o sulfometuron foi registrado nos Estados Unidos na década de 70, ele é uma sulfanilureia, controla um amplo espectro, mas predominantemente ele é um graminicida, tá? Controla plantas daninhas de ciclo anual e perene, gramíneas e folhas largas, recomendado em florestas e áreas não agrícolas, e no Brasil tem seu uso estendido como curavial, que é um maturador da Corteva. Muito bem. Outro produto importante é o Coact,
O coact é o diclosulam, né, que a gente tem aí. O diclosulam, veja, ele é de baixa solubilidade e ele é um CaOC moderado. Então, por essa característica, ele teria que ser aplicado na chuva, mas essa característica mostra que ele pode ser utilizado na seca porque é uma baixa absorção, né? Mas assim, a recomendação atual é durante o período chuvoso. Geralmente a Corteva recomenda ele em associação com o tebuturon, pelo fato do tebuturon ser um graminicida. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham tido alguma informação sobre esses herbicidas. Então, eu espero que vocês procurem dar uma estudada nessa aula e segunda-feira a gente volta a tirar as dúvidas que vocês têm aí. Então, um abraço e até a próxima oportunidade, se eu conseguir desligar isso daqui.